Olá! Hoje, uma das maiores escritoras da literatura mundial, Emily Brontë, completaria 208 anos de vida. Ela é autora de O Morro dos Ventos Uivantes, um romance sobre uma trágica história de amor, obsessão e vingança entre um homem e uma mulher. Apesar de icônica, a escritora teve uma vida curta e misteriosa, tendo publicado apenas um romance em vida. A história e o talento de Emily e das irmãs Charlotte e Anne Brontë são assunto da nossa conversa daqui a pouquinho. E ainda as estreias da semana nos cinemas da capital e os desafios da literatura infanto-juvenil. Fica com a gente que o Revista está começando agora. Com apenas um romance publicado em vida, ela garantiu um lugar entre os maiores nomes da literatura mundial. Mais de 2 séculos se passaram e a escritora inglesa Emily Brontë segue inspirando leitores e cineastas com uma obra que atravessa gerações. Confere na reportagem da Amanda Flora. Nascida em 30 de julho de 1818, num pequeno vilarejo da Inglaterra, Emily Brontë levou uma vida curta e reservada. Filha de um pastor anglicano, cresceu numa região cujas paisagens foram inspiração para o universo sombrio de sua obra mais famosa. A escritora morreu cedo, aos 30 anos, vítima de uma tuberculose. Sob o pseudônimo de Alice Bell, Brontë publicou O Morro dos Ventos Uivantes. O romance conta a história de Heathcliff e Catherine, personagens marcados por uma relação intensa, conflituosa e trágica. Na época, o livro chocou a crítica. Com o passar dos anos, a obra foi reconhecida como um dos maiores clássicos da literatura universal. Make the world stop right here. Make everything stop and stand still and never move again. Make the Moors never change and you and I never change. The Moors and I will never change. Emily não escrevia sozinha. Ao lado das irmãs Charlotte e Anne Brontë, ela formou uma das famílias mais importantes da literatura inglesa. As 3 enfrentaram as barreiras impostas às mulheres do século XIX e adotaram pseudônimos masculinos para publicar suas obras. Charlotte ficou conhecida pelo clássico Jane Eyre, Anne por A Inquilina de Whitefield Hall, enquanto Emily imortalizou O Morro dos Ventos Uivantes. Até hoje, elas continuam entre as autoras mais lidas do mundo. Jane, you must stay. I've become nothing to you. Am I a machine without feelings? Do you think that because I am poor, obscure, plain and little, that I am soulless and heartless? O legado de Brontë segue vivo no cinema. O Morro dos Ventos Uivantes recebe adaptações desde a década de 30. A produção mais recente estreou em fevereiro de 2026 e apresentou o clássico a uma nova geração de espectadores. You must know you could knock his eyes out if you cared to. He knows I don't care to. Well, I wish you would. Do you? My only restraint is you. O sucesso da obra também ganhou um novo fôlego nas redes sociais. Com o fenômeno do BookTok, comunidade de leitores no TikTok, clássicos como O Morro dos Ventos Uivantes voltaram às listas de mais vendidos em diversos países. A nossa conversa agora é com a Adriana Salles, que é doutora em estudos linguísticos, que está conosco por meio de videochamada de Minas Gerais, e com a doutoranda em letras na URGS, Mia Sodré. Olá, meninas, boa tarde, obrigada por estarem aqui com a gente. Professora Adriana, quero começar perguntando para a senhora como que a gente explica que uma autora do século XIX, com um único livro publicado em vida, segue tão relevante em pleno século XXI.
Bom, eu acho que a Emily Brontë, assim como as outras duas irmãs, a Charlotte e a Anne, elas são importantes porque elas marcam aquele período, né, que elas escrevem, que é a transição do romantismo para o realismo, mas escrevem como uma característica do romance gótico. Elas marcam porque escrevem sobre a autoria, né, de autoria feminina, elas escrevem sobre o sentir e o pensar dessas mulheres que viraram seus personagens. E por que ainda a gente lê essas histórias? Porque creio que todas elas, cada uma com as suas qualidades específicas, né, elas trazem um romance ali escrito entre 1840 e 48, são romances que eles ultrapassam essa fronteira do tempo, porque elas dizem muita coisa e não é o que é esperado normalmente para uma escrita de autoria feminina do início do século, né, até meados do século XIX, que são os romances com a questão moral, que trazem aquela mulher mais obediente, o próprio anjo do lar, como dizem alguns teóricos. A questão toda que elas trazem é essa mulher que luta pelos seus direitos ou que é à frente do seu tempo, mas também, no caso muito específico da Emily Brontë, ela fala de um casal que não é um casal completamente diferente do que é esperado com as características do século XIX, que é um casal que tem aquela paixão arrebatadora, mas é um conflito muito grande porque eles vivem aquela questão de se amar e se odiar ao mesmo tempo. Isso não era muito comum de se esperar, principalmente da escrita de autoria, né, de uma mulher. Pois é, e tem uma ambiguidade moral nesses personagens dela também, que não era comum naquela época, né, Mia? Isso, então... Tanto a Emily quanto suas irmãs, elas vão construir personagens muito complexos, né? São personagens extremamente humanos. O Heathcliff, quando a gente pega, a gente percebe ali que a gente às vezes torce por ele, mesmo ele sendo uma espécie de vilão ali para os demais personagens, né? A Cathy também, ela é a nossa heroína do romance, mas ela não é uma heroína característica, ela é uma pessoa profundamente falha. Ela não é, como a Adriana estava falando, esse anjo do lar, né, que se esperava naquele século XIX. Nem as autoras eram e nem as suas personagens. Pois é, para mim, pelo menos, é muito difícil não fazer um paralelo entre a obra das irmãs Brontë com a obra, por exemplo, da Jane Austen, que, inclusive, ela faleceu um ano antes do nascimento da Emily, né? Sim. Então, assim, apesar de não necessariamente contemporâneas, escreveram numa época muito próxima. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, a gente tem uma personagem feminina mais forte, um pouco fora do estereótipo, talvez a gente pode dizer isso. Qual é a diferença que marca a obra dessas duas autoras, Adriana? Bom, eu sou suspeita para falar da Jane Austen, né? Que conduz a Jane Austen Society of Brasil. Conduz a Jane Austen Society of Brasil há 18 anos. Mas o que diferencia são exatamente essa diferença de tempo, né? Entre a publicação do livro da Emily e a morte da Jane Austen. Então temos 31, 32 anos aí. E essa diferença temporal, ela faz com que as irmãs Brontë têm um pouco mais de liberdade para escrever. A Jane Austen, ela trazia muito daquilo que ela vivia, né? As pessoas, as características dos seus personagens têm muita relação com aquelas pessoas que ela conhecia. Então ela construiu seus personagens baseado nisso. Porém, a Emily Brontë, ela traz uma realidade muito diferente. Enquanto a Austen está lá no sul da Inglaterra, com pastos verdejantes, as irmãs Brontë, assim como a Emily, viviam no norte da Inglaterra, numa localidade muito pequenininha, chamada Thornton, e essa região era muito... o que a gente traduz de páramos ou charnecas, é uma região muito castigada pelo vento, então a vegetação é muito rasteira, não se dá qualidade de árvores muito altas, então isso tudo influencia na escrita. E também pelo fato da Emily e as outras irmãs serem filhas de um pároco, né, da igreja anglicana, assim como o pai da Jane Austen, mas elas vivem uma realidade financeira muito diferente. A realidade econômica delas era que a partir de uma certa idade elas teriam que trabalhar, e a função dessas moças era trabalhar com governantas. Então, uma vez ou outra aparece governanta como personagem das obras principalmente da Anne e da Charlotte Brontë.
Perfeito. Agora estava falando na questão da geografia e da natureza, né? Isso também está espelhado. A natureza, ela é ela é um personagem também, principalmente no Morro dos Ventos Uivantes, né, minha? Ela é um personagem. A natureza, aliás, não apenas no Morro, mas em todas as obras. A Emily tem só um romance, mas ela é, antes de tudo, poeta, né? Então, ela tem poemas, ela também tem ensaios, e tudo que a Emily estava fazendo sempre tinha esse olhar muito voltado para a natureza. E é uma questão muito do romantismo, né? O movimento romântico que ali tinha ele estava finalizando na Inglaterra, estava entrando em outro momento do vitorianismo, mas a Emily pega muito esse romantismo, que vê a natureza como uma expressão do sentimento. Então, o romance ali do Morro começa com uma nevasca, e daí tu vai te deparar com os personagens junto com Lockwood. Quando ele adentra, então, ali o Morro, conhece o Heathcliff, e é todo mundo super sombrio e fechado. Quando as pessoas estão mais alegres, o céu também abre ali, o sol. Então, tu tem a própria natureza estando ali, caminhando junto com os personagens. Sim, quase como uma metáfora para o estado de espírito, ou mesmo para a personalidade de cada personagem, né? Que a gente falava antes dessa coisa do selvagem, né? Ou da dureza, né? Que aparecem algumas vezes, principalmente, por exemplo, no personagem do Heathcliff, não, professora? É comigo? É. Desculpa. Sim. Desculpa. Essa característica aí de associação, eu vou falar do ambiente com a narrativa, ela é muito importante, porque enquanto a paisagem, ela significa liberdade, mas também essa questão da força dos sentimentos, como força dos ventos, que até uivam, né? As casas, a parte interna, né, da vida dessas pessoas, a questão interna de morar dentro de casas, é uma forma de prisão também. Então, a Catherine, ela é bastante reclusa quando está em casa, mas ela se liberta quando está em contato com a natureza. Eu queria acrescentar aqui, a título de curiosidade, que a Mia falou sobre os poemas da Emily Brontë. Todas as três publicaram poemas, inclusive foi antes delas serem conhecidas, né? Publicaram com pseudônimos, a Emily como eu esqueci agora, com Alice. Mas Alice, obrigada. Nós no Brasil temos uma tradução chamada O Vento da Noite, a tradução do Lúcio Cardoso, porém essa tradução ela é bem antiga, inclusive, mas o Lúcio ele faz o que a gente chama de uma adaptação, porque o Lúcio é poeta, escritor famoso, né? Ele foi um poeta, escritor famoso brasileiro. E aqui a gente consegue sentir o que eu costumo falar de perfuminho da Emily Brontë. Só curiosidade também, a Emily foi traduzida pela primeira vez aqui no Brasil pela Raquel de Queiroz, como O Morro do Vento Uivante. Até essa edição tá, a primeira edição brasileira. Fantástico! Que é assim, né? É uma tradução muito interessante nesse título, porque falando em natureza, Wuthering Heights, que é o título em inglês, né? Ele é uma espécie de vento. Então, ele próprio é ali, a Emily já falando do que se trata desse vento violento que acontece naquela região, né? Maravilhoso. Agora me lembrei, inclusive, da música da Kate Bush. Que né? Também faz aniversário hoje, junto com a Emily. Meu Deus! Gente, é muito cabalístico isso, eu tô impressionadíssima. Agora, o que essa família tomava? O que tinha na água dessa casa, dessas pessoas, gente? Que todas elas trouxeram nessa contribuição incrível para a literatura. É que o pai das Brontë, o reverendo Patrick, ele era um homem assim que primeiro, ele teve uma formação autodidata, ele era um homem lá da Irlanda, do interior da Irlanda, que ele tinha muito apreço pelo estudo e ele era de uma família muito pobre, mas acabou conseguindo uma bolsa em Cambridge. Aí foi para a Inglaterra e, a partir disso, se tornou, então, um pároco e teve como missão pessoal da vida dele, para além do trabalho, aquela questão bem ali da igreja, mas também a educação.
E isso ele passava tanto para os moradores ali, quanto para a própria família. E ele incentivou as filhas e o filho, né, o Bran, que não é falado muito, mas também estava ali, incentivou eles sempre a lerem, a conhecerem os clássicos. Então, as gurias, elas liam desde Homero, Virgílio, até o Lord Byron, que era assim uma polêmica na época, mas estava ali na biblioteca do pai, né? Então, assim, ele deu uma liberdade para os filhos conhecerem de fato cultura, conhecerem o mundo através da literatura, mesmo que o mundo geograficamente fosse pequenininho ali, né, na charneca, mas isso ampliou de tal forma que desde pequenininhos ali eles escreviam. Fantástico. E também, apesar disso, tiveram que assinar ainda com pseudônimos masculinos, né, Adriana? O que isso diz da sociedade, do papel da mulher naquela época, e em contraposição, inclusive, ao que a Emily propõe como uma protagonista feminina, né, no livro dela? Bom, isso diz muito sobre a sociedade, porque não se acreditava que a mulher vitoriana tinha algo, assim como a regencial da época da Jane Austen, tinha algo a acrescentar para a literatura. Porém, essas mulheres, elas escreveram, principalmente a Austen, da porta da rua para dentro, né, o que acontecia no interior das casas. Enquanto as irmãs Brontë, elas começaram a escrever sob o ponto de vista também do personagem, não que a Jane Austen não tenha feito isso, tá? Mas é porque o foco é a Emily hoje. E eu acho que é deslumbrante da Emily é que ela coloca nesse único livro a narradora, a Nellie, né, que é a empregada da casa da Catherine, como a narradora que vai contar essa história, mas também a gente consegue entender um pouco dos personagens porque tem um narrador presente ali. Desculpa, eu acho que eu extrapolei sua pergunta. Não extrapolou. Era exatamente por aí mesmo, porque tem tem uma dualidade nisso, né? De tu ser considerada como alguém que não vai fazer uma contribuição e, ao mesmo tempo, tu dá o protagonismo para uma mulher, e essa mulher né, ser o fio condutor da narrativa e fazer o sucesso com isso, né? Então, é muito fantástico pensar nessa subversão. Na verdade, é uma subversão, a gente pode dizer, né? Um pouco. Assim, quando eu pesquiso a Emily, né? Eu pesquiso a obra dela. Primeiro pesquisei o Morro, depois agora estou pesquisando alguns manuscritos de traduções que ela fez. Também era tradutora. E quanto mais eu me debruço na obra dela, mais eu percebo que a Emily, ela foi além de vários paradigmas, inclusive de gênero. Então, tinha um professor que... A Emily, ela era muito reclusa, ela mal saía de casa. Mas teve um momento em que a Charlotte convenceu ela a ir a Bruxelas para elas fazerem um curso, porque a ideia da Charlotte era elas abrirem uma escola depois. E bem, ela foi, passou um tempo lá, e daí um professor, o EG, ele fala dela que a Emily deveria ter sido um homem, porque seria um grande navegador, porque ela tinha ideias muito impetuosas, porque ela era muito forte. Então, ela desafiava essa convenção do gênero, do que era ser mulher naquela época. E as pessoas que conheciam ela, não apenas o Messier G, mas outras pessoas também falavam isso, é claro. Obviamente não tinha que ter sido, mas era a ideia da época, sabe? Sim, no contexto mostrava que ela realmente estava muito à frente do tempo dela, né? Bom, essa obra fantástica da Emily Brontë foi adaptada já diversas vezes para o cinema, e hoje a gente trouxe aqui alguns exemplos, não só das adaptações, como também de um filme sobre a própria Emily. Mas a gente vai começar com O Morro dos Ventos Uivantes, de 1939. Humilhado por seu irmão de criação, Heathcliff torna-se um homem rico em busca de vingança. Ao mesmo tempo, porém, ele nutre uma grande paixão por Cathy, irmã do homem que deseja matar e que, durante os anos em que esteve ausente da Inglaterra, casou-se com o nobre Edgar. Entreguei meu coração, suportei a dor, de 1966. É um drama romântico indiano baseado no clássico Morro dos Ventos Uivantes. Um proprietário de terras viúvo e de bom coração vive uma vida de riqueza com o filho, Ramesh, e a filha, Rupa, e o filho adotivo, Shankar. Com o passar dos anos, o ódio entre Ramesh e Shankar se intensifica, mas Shankar suporta tudo em silêncio porque ele e Rupa são apaixonados. Emily, de 2022, uma biografia provocativa sobre a vida e a carreira de Emily Brontë.
O filme imagina a jornada transformadora, emocionante e edificante para a feminilidade de uma rebelde e desajustada, uma das escritoras mais famosas, enigmáticas e provocativas do mundo, que morreu cedo demais, aos 30 anos. E O Morro dos Ventos Uivantes, de 1988, que é uma adaptação japonesa, dramática e gótica do clássico romance de Emily Brontë. O filme transpõe a história do amor obsessivo e vingança para o período medieval japonês. Gente, é claro que eu não posso deixar de perguntar para vocês a opinião de vocês a respeito da última versão de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emerald Fennell, que saiu há pouco tempo. Adriana, o que achaste? Então, essa adaptação, ela teve bastante repercussão na mídia, né, na internet principalmente, porque era uma adaptação que estava sendo com uma aposta muito grande de releitura, né? Para mim, uma adaptação é uma releitura. Porém, também a gente tem que entender que existe muito financiamento de várias partes, inclusive da área da moda, do design de moda. Então, a gente percebe um figurino muito mais que desloca do original que as mulheres vestiam naquela época, os homens também. Eu particularmente não gostei, porque eu acredito que o Heathcliff ele tem que ser retratado como está lá no livro, né? Um cigano ou uma pessoa de pele mais escura. A única adaptação que eu conheço que coloca o Heathcliff como um rapaz negro é a de 2012. Então, acho que falta. E esse livro, na minha opinião, ele pecou porque ele não mostra... Essa adaptação recente, ela não mostra toda a história. Ela só mostra a vida, né, a parte da Catherine e do Heathcliff. Não mostra dos filhos deles, que também vivem esse envolvimento avassalador e um romance nem tanto proibido, mas uma questão autodestrutiva, sabe? Aí eu achei que faltou. Quando eu tava esperando a segunda parte da história, o filme acaba. Então acho que nesse caso, para mim, pecou por isso. Sim, bem frustrante, né? E realmente, né, o professor estava falando, eu pensei, a gente tem o Jacob Elord nessa, tem o Ralph Fiennes em 92, tem o Laurence Olivier, que não fica mais em inglês do que isso, né? Lord em inglês do que isso. Por que essa dificuldade de colocar o personagem como deve, se retratá-lo como deve? A gente tem um grande problema nas adaptações do Morro, porque se foca muito na primeira parte e numa suposta história de amor. Mas O Morro dos Ventos Uivantes, quando foi publicado, as primeiras críticas dele já falaram que é um livro extremamente violento, e inclusive, assim, foram coisas horríveis faladas para a autora, que não se sabia quem era, né? Estava sob um pseudônimo, mas ninguém chamou de história de amor. História de amor só começou a ser falado a respeito do livro após a morte da Emily, quando a Charlotte, uns 2 anos depois, ela vai revelar a identidade. E daí os críticos dizem, bem, se foi uma mulher que escreveu, então é uma história de amor. E acabou que isso foi sendo... Gente, mais tóxico impossível. Mas assim, até então ninguém falava dessa suposta história de amor, porque é muito evidente que o livro se trata de ciclos de abuso que usa como moldura esse relacionamento da Cathy e do Heathcliff, que a gente pode dizer que tem amor? Pode ser que tenha, é um amor controverso, mas pode ser que tenha. Mas o importante ali é o vínculo que eles estabelecem de igualdade um com o outro, porque ela está meio excluída por ser uma moça ali naquela sociedade e ele por não ser uma pessoa branca. Então, assim, se tu tira essa questão da racialidade do Heathcliff, essa questão de raça e classe que está posta pela Emily, e tu corta o livro pelo meio e não mostra o ciclo de violência da segunda geração, tu não tem a obra. Não é à toa, realmente, que é frustrante assistir uma adaptação que não cuida da obra dessa forma, como vocês estão colocando. Adriana, queria muito agradecer, adorei a nossa conversa, espero te receber em breve para a gente continuar conversando sobre literatura e outros assuntos também. Obrigada pelo convite. E vamos celebrar aí a Emily Brontë, porque nós outras irmãs, e trazer todo esse universo que é marcado há mais de 200 anos, né? É uma publicação que tem quase 200 anos, mas que ela está viva, né? Por isso que tem tantas adaptações, por isso que tem tanta repercussão. Então, viva Emily Brontë. Viva, muito obrigada. Me adorei também, por favor, volte sempre.
Também. Muito obrigada. Meio convite, está aqui celebrando no dia do aniversário da Emily, que especial isso, né? Então, é como a Adriana falou, viva a Emily! Viva a Emily! Até a próxima! Bom, gente, no próximo bloco nós vamos ficar por dentro das novidades nas telonas.